Muito bom dia, meus amigos da Santos FM, começando mais uma edição do programa Entre Linhas, mais uma edição especial do programa Entre Linhas, que você acompanha pelo Dial 92,5, também de forma digital no nosso aplicativo, disponível nas principais lojas de aplicativos, no nosso site, que é o radiosantosfm.com.br, e também com imagens na nossa página do Facebook, facebook.com/entrelinhas no rádio, e também transmitindo aqui pelo meu canal no YouTube, nestes dias em que estamos com edições especiais do programa Entre Linhas. E toda semana ele está conosco para atualizar as notícias sobre os seguros de viagem, o turismo. O Eduardo Silveira está com a gente, especialista neste tema e também presidente da Associação dos Profissionais do Turismo da Baixada Santista. Edu, obrigado pela participação novamente. Bom dia. Ô Alex, bom dia, obrigado. Eu que agradeço mais uma vez estar aqui essa semana, dividindo com os seus ouvintes, também nossos ouvintes, né? As informações aí sobre o seguro de viagem aí. Desejar um bom dia para todo mundo. Muito bem. E hoje, né? Hoje é 1º de julho, nesta quarta-feira, 1º de julho, e julho é aquele mês que é marcado pelas férias escolares. Eu estava até dando uma olhada aqui, né? Nos nossos alfarrábios virtuais, essa é nova, nunca ninguém falou. Seguros de viagem, alta nas férias de julho, a proximidade das férias escolares, ou no momento exato que estamos nas férias escolares, tem aquecido a venda de seguros para destinos nacionais e internacionais, servindo como alternativa para quem não sabe que é possível você ter toda uma questão de segurança nos mais diversos aspectos, como o Edu tem destacado aqui ao longo das últimas semanas no Entre Linhas. Porém, quando a gente fala de férias de julho, a gente lembra de criança, né? Lembramos de família, né? Aquela viagem de família, né? Pois é, mas vamos dividir por partes, como diria o Jack. A pergunta é a seguinte: seguro de viagem para criança é mais caro, é igual? Tem que botar uma pólice dupla, porque criança sobe em árvore, dá com a cabeça no chão. Hoje em dia nem sobe mais tanto em árvore, né? Fica mais com o pescoço torto por causa do celular do que subir em árvore, se quebram menos. Esse talvez seja o lado bom. Mas, enfim, essa é a pergunta que muita gente faz. Criança é mais caro, é mais preocupante aí para o seguro de viagem, Edu? Olha, brincadeiras à parte, né, que a gente já fez aqui, mas as crianças acabam, né, trazendo essas histórias da medicina e de incidentes em viagem, que é muito recorrente, inclusive, em viagens de família, né? Então a gente fala da importância, mais uma vez, né, de quem vai viajar agora nessas férias de julho, tá preocupado, né, com a segurança e a tranquilidade da sua família. Então, é possível, sim, né, contratar planos para crianças, né, junto com os adultos, claro, né? A gente chama de plano familiar para todo mundo, 3, 4, 5 pessoas ali da família viajando naquele mesmo período, né? E a criança, obviamente, ela tem o mesmo preço promocional do adulto até 64 anos. Então, a gente fala aqui de 0 a 64 anos, a tarifa é a mesma, adulto ou criança. Muitas vezes, se você parar para pensar, na verdade, o consumo médico, né, e principalmente numa viagem no exterior, com a criança, às vezes é muito maior do que com o próprio adulto, porque o adulto, ele sabe dizer exatamente onde dói, como é que dói, e a criança não consegue muitas vezes descobrir. E aí o médico, obviamente, vai ter que fazer exame. Então vem um raio-x, vem uma tomografia, vem uma ressonância, vem algum outro exame adicional para que, né, possa ser fechado aquele diagnóstico. E falando também, obviamente, da temporada de julho, muita gente viaja para os Estados Unidos, né? Temporada de verão, temporada de calor. Então acaba que também as crianças, elas são mais impactadas com essa mudança de clima. Crianças e idosos, né? Com essa mudança de clima, às vezes tomar muito gelado, às vezes não se alimentar direito. Então é importante e é muito legal a sua pergunta falar sobre isso. Até porque, Edu, a criança, quando ela está num passeio desse, numa viagem, às vezes ela pode até estar sentindo alguma coisinha, mas quando tem mais consciência, né, às vezes não fala para a mãe, para o pai, Sim, porque fica com medo de sim, perder a sim. viagem, né?
Quantas vezes a gente já não viu essas excursões de escola, né? De formatura, de 9º ano, de 3º ano, que aí o jovem está lá com algum problema e tal, e aí ele, pô, não fala que tá, pode ser uma coisa besta, tipo Sim. problema no dedo, na unha, sei lá, uma coceira, alguma coisa, o cara não vai chegar lá, piora, né? E aí a criança não fala por medo de não querer, de acabarem, né, cancelarem a viagem, cancelarem o passeio. Agora, você falou aqui sobre um plano familiar. Então, assim, o contratante ele não precisa fazer um plano, a não ser, e aí a gente vai falar sobre isso depois, das pessoas com 65 anos ou mais. Mas, por exemplo, pai, a mãe e 2 filhos, um de 10, outro de 5 anos. Não precisa ele pode fazer um para cada um, individual, mas existe essa opção do plano familiar que cobre essas 4 pessoas ao mesmo tempo. Não tem uma distinção, não é obrigado a ter um para cada um. Tem um combo, um pacote mais completo. É isso, Edu? A gente fala que o combo familiar, né, essa promoção que a gente acostuma dar para pessoas, né, para famílias, ou às vezes até amigos que viajam junto, 4 amigos, 3 amigos que resolvem fazer, por exemplo, uma viagem para a Europa, um mochilão. Então você tem a oportunidade aí de ter tarifas com desconto, né, tarifas promocionais aí que você consegue fazer esse plano familiar. Mas a apólice em si, a cobertura, ela é individual por pessoa, tá, Alex? Então, acho que essa sua pergunta é bastante pertinente mesmo para a gente poder esclarecer todo mundo que está ouvindo a gente e acompanhando a gente. Então, eu vou ter uma apólice, o Alex vai ter a apólice dele, mas as duas em conjunto, a gente fazendo a emissão junto, comprando junto, as duas têm desconto. Então, tem uma tarifa promocional. A gente fala muito sobre isso, né? Então, essa é a grande vantagem. E aí, falando para as pessoas de mais idade, né, de 65 a 85, obviamente a tarifa deles é um pouco maior, não é a mesma da primeira faixa de idade, então tem uma tarifa aí diferenciada pela questão da idade, e alguns planos têm também um limite máximo de contratação, de cobertura. Então você imagina, às vezes um idoso, por exemplo, numa viagem aos Estados Unidos, ele tem planos que ele pode falar assim, eu quero o maior plano de cobertura para os Estados Unidos. Hoje, né, tem seguradoras que trabalham com planos de $75 mil até $100 mil para essa pessoa de idade, por exemplo, de 65 a 85 anos. Então, tem alguns fatores que limitam aí a cobertura. Então, por isso que a gente fala que é sempre interessante, né, conversar com um profissional de um turismo, conversar com agente de viagem, para esclarecer todas essas dúvidas, né? Essa consultoria ela é fundamental naquilo que é a necessidade do passageiro. Então, muitas vezes a gente fala sobre isso. Ele precisa comprar um plano ou um seguro que seja adequado àquilo que ele vai fazer, né? Se ele vai fazer uma viagem de esporte, então vamos ver quais são as coberturas de esporte, cobre esporte, não cobre, como é que é, entendeu? Então, assim, entender muito dessa cobertura, na verdade. E o agente de viagem, aí os profissionais do turismo, eles estão capacitados para dar esse tipo de informação e consultoria para quem viaja. Muito bem, só vamos recapitular então, daqui a pouco voltaremos para os vovôs e vovós. Família, então a contratação é coletiva, mas a apólice é individual. É individual. É individual porque, por exemplo, Deus nos livre, mas eu sempre falo aqui que eu faço o papel do advogado do diabo, né? Eu fico fazendo as perguntas mais escabrosas e cabeludas para o Edu e ele que se vire para responder. Mas vai que você está com 2 filhos lá na Disney, um quebra a perna, o outro quebra um braço, um tem que voltar de muleta, o outro não precisa, bota só lá um gesso, uma tipóia, assim que fala ainda, acho que uma tipóia, exatamente. Então, são custos, obviamente, são procedimentos diferentes com custos diferentes. Exatamente. De toda forma, isso só a título acho que de fechamento de conta e tal, para a empresa tem que ser documentado direitinho, mas para o cara que contrata não tem essa preocupação. Não tem. E aí você falou de plano coletivo, por exemplo, se a gente falar de uma família que tenha 5 filhos, é raro hoje em dia, mas vai que, né? Alguém vai levar 5 crianças para os Estados Unidos. Muda alguma coisa ou não? Não muda nada. A gente, na verdade, vai conseguir ali aplicar alguma promoção. Então, assim, a gente sempre tem essa oportunidade, né, de beneficiar o cliente, principalmente se ele faz uma compra antecipada da sua viagem. Poxa, muita gente acaba, às vezes, por esquecimento mesmo, deixando o seguro
para a semana da viagem. Mas se você já contrata com antecedência, né, 2, 3 meses, assim, fechou seu pacote, fechou a sua viagem, pagou, e já lá vai pedir informação do seguro e já contrata o teu seguro, você também tem a oportunidade de ter uma tarifa diferenciada, você segura o câmbio, pode parcelar em até 10 vezes sem juros, dependendo do valor. Então, assim, facilidades existem, Alex. Eu acho que o importante é a gente, né, dizer muito isso. E a flexibilidade de planos também é bastante grande. E aí também essa questão, por isso que a gente fala muito da segurança, né? Eu acho assim, muitas vezes a gente vê famílias preocupadas em viajar. Olha, eu vou com meu filho a primeira vez para os parques, né, de Orlando, lá nos Estados Unidos. É a primeira vez, é um sonho, tal. E ele às vezes faz um aluguel de uma casa, né? Ele tem toda a preocupação com os ingressos, com a passagem aérea. Por que não também pensar no seguro de forma preventiva, né? De trazer essa segurança maior. Vamos imaginar, nesse caso que você falou aí, 2 crianças passaram mal, tal. Se cada uma tiver a sua apólice lá, se o seguro contratado, por exemplo, for de $100 mil, cada criança tem lá o seu limite de $100 mil para despesa médica, entendeu? Então isso cobre, na verdade. Isso também é um alerta que a gente dá, Alex, da importância do valor de limite de cobertura. Não é só ter um seguro, eu tenho um seguro, mas se você tem um seguro com uma cobertura muito pequena, 10 mil, 12 mil, 15 mil dólares, na hora que você precisa de uma emergência, pode acontecer dessa conta não fechar. E aí sobrar algum saldo para você ter que pagar na hora lá no hospital. Então também tem essa relação daquilo, quanto tempo você vai ficar, para que cidade você vai. Então mais do que nunca, acho que a consultoria e a assessoria de um profissional de um turismo vai fazer toda a diferença e vai ajudar, inclusive, a esclarecer essas dúvidas para quem viaja. É importante porque criança é imprevisível, dependendo da idade, né? Exatamente. A criança de pequenininha, as pessoas têm todo o cuidado, por exemplo, com piscina, né? Exatamente. Crianças, às vezes, que pode estar numa piscina, se afoga, ou que se cai, se machuca, né? É normal. Antigamente era pior, né? Mas a gente diz que o anjo da guarda sempre estava de plantão, né? Eu, por exemplo, eu já era para ter. A minha infância foi marcada por N aventuras, né? Cicatriz no nariz, porque dei com a cara na televisão. Fui fugir de uma barata voadora uma vez. Eu e a empregada que tinha na casa da minha mãe, ela me deu uma fechada. Eu devia ter uns 5 anos. Eu bati com a quina, com o olho, aqui, do olho na quina do móvel. Podia ter ficado cego, entendeu? Várias outras peripécias. Uma vez eu arrumei confusão no hotel, eu era moleque, lá no hotel em Águas de Lindóia, com um moleque folgado lá, briguei com ele e tal, só que ele era filho do dono do hotel, rapaz. Então, você deu trabalho para sua mãe, hein, pelo visto. Dei trabalho. Aí depois queriam me pegar, aí eu fugi, me escondi num berçário. A história, imagina, é lógico que não, aí depois esclarecemos tudo, mas não façam o que eu fiz, tá? Por favor. Vão viajar em paz, mas não vou dizer que eu era da pá virada quando era moleque, mas eu aprontava as minhas. Hoje a molecada nem pensa muito nisso, fica lá no celular o tempo inteiro, né? E, aliás, esse é o detalhe de você levar a criança para viajar, muitas vezes para fazer essas atividades, né? E atividade que às vezes a criança até está desacostumada de fazer. Então, como a gente trabalha muito com isso, né, e a gente lida com isso no dia a dia, né, a gente vai criando uma expertise, né, um banco de dados das situações que podem causar ou podem ocorrer, né? Como eu falei, na maior parte das vezes é questão de garganta, porque é muito gelado, ar-condicionado, sol, aquela coisa toda, às vezes piscina, parque aquático, então sempre tem aquela coisa de uma gripe, de uma dor de garganta, de uma febrezinha que dá, né? Às vezes a comida passa mal, acaba tendo lá, né, uma diarreia, um problema intestinal. Então, veja, são coisas muito corriqueiras, né? É difícil realmente acontecer algo muito grave, de falar assim, aconteceu algo grave, caiu, se machucou, mas até o próprio calor lá, o sol, por exemplo, que faz em Orlando, né? O calor nos parques já pode deixar a pessoa ali já até com um mal-estar mesmo do calor, né? Aquele sol, aquela insolação, né? Como diriam
os médicos. Então, a gente já está acostumado a lidar e a gente acaba orientando muito sobre isso também para quem viaja, né? Uma coisa também que acontece muito é que as pessoas, é o que você falou, ela não tem o hábito de andar aqui. Muitas vezes todo mundo aqui, às vezes, vai na padaria de carro, né? Você não tem o hábito de você andar. E aí você vai para um parque que você tem que andar. Terceiro, quarto dia, você tá com bolha já no pé, entendeu? Seja adulto ou criança. Então, todo mundo acaba passando por algum tipo de intercorrência, né? E aí que é o interessante também, que a gente entra muito na cultura americana. Lá, por exemplo, as farmácias, elas só vendem medicamentos com prescrição médica, né? Lá é tudo muito controlado. Lá, Qualquer se o medicamento, médico, né? qualquer Não é medicamento, entendeu? antibiótico, né? Não, imagine, hipótese alguma. Inclusive, antibiótico, ele é muito engraçado, porque se o médico manda você tomar lá 16 comprimidos, a farmácia te vende 16, não é uma cartela com 20. Não Não tem fica sobra de sobrando, né? remédio. Exatamente, não tem sobra de remédio. E o remédio sai com o teu nome, numa embalagem especial, fracionado, com a data, com o dia. Então, tudo isso é muito controlado, né? O que a gente vê são remédios comuns ou vitaminas, né, que ficam no supermercado. Isso também é muito comum lá. Tem cada supermercado tem uma seção de vitamina, talvez uma seção lá de dipirona, né? Na verdade, perdão, lá eles não têm dipirona. Lá eles têm outro medicamento que substitui a dipirona. Tem o paracetamol lá nos Estados Unidos. Eles usam muito paracetamol. Então, são essas diferenças culturais que acabam acontecendo mesmo. Agora, o Edu, lá no comecinho eu falei, en passant, sobre a história das viagens de formatura. Não é época Exatamente. ainda disso, mas é um período em que tem muito jovem que viaja, às vezes a própria escola, né, faz essas excursões e vai de ônibus. E dependendo da turma, até os próprios alunos organizam, né? Assim, eu acho que teve, na época que meu filho se formou, teve um pessoal que se juntou e foi para Santa Catarina e tal. Por exemplo, menor de idade, se vai sozinho, ou, por exemplo, até estendendo, para a gente tratar dos dois temas, esse é um período em que acontece muito. Intercâmbio, o jovem vai para fora do Brasil, Estados Unidos, Canadá, Portugal e tal. Ele não tendo um adulto por perto, né? Óbvio que se ele vai para o intercâmbio, tem essas empresas que são responsáveis e tal, claro. Tem lá, em tese, alguém responsável. Mas o pessoal tem esse hábito também de, quando manda o filho para uma excursão com escola, para outro estado, até mesmo que seja para o interior de São Paulo, ou nesse caso de intercâmbio, o cara fica 15 dias lá nos Estados Unidos, mas é intercâmbio, vai para uma faculdade, um camp que eles falam lá, né? As pessoas procuram o seguro nesse sentido e tem alguma mudança também, Edu? Olha, é bastante interessante a sua pergunta. A gente tem sim, né, esse perfil. Então, falando primeiro do intercâmbio, a gente tem produtos específicos para o intercâmbio, onde o limite, por exemplo, de despesa médica já é maior, já é alto, e você pode fazer a contratação, por exemplo, de um plano de intercâmbio de até um ano, 365 dias, e a pessoa vai estar coberta lá em emergências, em urgências. Lembrando que, obviamente, se forem menores de idade, sempre tem, né, um responsável local lá que vai estar dando esse apoio, esse acolhimento também, mas a família já sai daqui com isso pronto, né? Em geral, acaba sendo meio que regra no intercâmbio. Falando sobre as viagens nacionais, né, formatura, eu tenho convicção de que quando isso é feito por uma empresa séria, né, registrada na Embratur, lá no Cadastur, com profissionais de turismo, eles já colocam automaticamente, ele nem pergunta para o pai e para a mãe se tem, né? A gente tem que só tomar cuidado quando as pessoas têm essa iniciativa, por exemplo, de montarem uma viagem, vamos fazer um grupinho menor, pequeno, só os amigos, tal. Então, nesse ponto é que aí fica o alerta para os pais, né, de estarem observando ou estarem mesmo falando, olha, vamos pôr o seguro na viagem, né, vamos solicitar, vamos ter uma cópia dessa pólice, vamos ver quais são as coberturas
que estão disponíveis nessa apólice. Acho que é bastante pertinente, né, a sua pergunta sobre isso. Mas eu tenho convicção que a partir do momento em que passa para grupos realmente de escola, de formatura, isso já está embutido e todos os pais ali, na hora, inclusive, da contratação, já podem checar isso. Acho que é super importante. Existem seguros, inclusive, Alex, né, que essa é uma novidade recente aí no mercado, que existe até uma cobertura para reprovação escolar. Então, olha, você compra uma viagem, por exemplo, agora para o final do ano. Se teu filho for reprovado ou ficar lá de recuperação, por exemplo, existe uma forma do seguro, né, reembolsar as multas de cancelamento. Porque aí ninguém vai viajar, quer dizer, aquilo que seria uma viagem prêmio, hoje ela deixa de existir. E já existe no mercado alguns produtos com esse tipo de cobertura. Então, já é algo bastante interessante, inclusive pensando já nessa galera de intercâmbio toda que faz aí de viagem de formatura de final de ano. Agora eu fiquei com uma dúvida na cabeça. Alguém repete de ano hoje em dia ainda? Ah, Né? repete, viu? Porque, Repete. olha, Opa! andam passando o pessoal tão de qualquer jeito aí que eu não Não, eu sei, acho viu? que tem escolas que são ainda bastante rigorosas nesse quesito e cobram mesmo do aluno uma média, né? Até porque, se você parar para analisar, principalmente as escolas particulares, né? Hoje tem não só o Enem, mas também tem aquele teste que o próprio governo aplica nas instituições para saber o nível de aprendizado dos alunos. Então, isso também vira aqui meio que uma nota do MEC, há meio que uma competição para isso sim. Então, a gente sabe que, dependendo da faixa, talvez para o ensino médio ainda esteja coisa meio que bagunçada, ou nessa coisa de passa e o ano que vem a gente vai ver, mas eu acho que já próximo do final do ensino médio, mais próximo daquilo que seria o Enem e o vestibular, por exemplo, para quem quer continuar, né, os estudos, há algo mais rigoroso, sim, nessa questão. Muito bem. Estamos conversando com o Eduardo Silveira, que é especialista em seguros de viagem, presidente da Associação dos Profissionais do Turismo da Baixada Santista. Você está vendo que eu estou segurando o assunto idoso mais para frente. Você já falou, mas não eu tem estou segurando, problema. porque você vai me dando ganchos, eu vou arquivando, eu vou memorizando aqui. Você falou de viagem em grupos de amigos Isso. que vão viajar também. Aí eu fiquei pensando, parece aqueles bolões da Mega Sena, bolão de Copa, né? Um contrata, aí eu botei teu nome lá, né? Botei teu nome no seguro. Aí acontece um sinistro lá, o cara vai ver, não botou coisa nenhuma e tal. Pode acontecer, pode. Lá estou eu fazendo pergunta escabrosa aqui pro Olha, Edu. Mas enfim, como é que é o trâmite para um negócio desse? Uma coisa é a família, né? Família é, tem pai, a mãe, a criança, você tem um responsável legal. Aí você junta uma turma de 10, cada um de um lugar diferente. Quem que fica responsável por esse contrato? Todo mundo tem que assinar e é também comum, as pessoas fazem, a turma vai viajar, aquela excursão, né? Que até também tem os velhinhos que viajam de excursão de van e sim, sim. tal, né? O trâmite é diferente, Edu? Olha, na verdade não, né? O trâmite é igual para todo mundo, até porque a gente segue a legislação brasileira, né? Nós temos aí a SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados no Brasil, que está aqui controlando, né, regulamentando o mercado, e a gente tem regras rígidas que tem que seguir. Mas de fato acontece, eu estou comprando para o meu amigo, sempre às vezes aparece uma história, eu estou comprando para o meu amigo, não sei o quê. Então, o que a gente precisa na hora da emissão? É o CPF, é a data de nascimento e o endereço completo de onde a pessoa mora. Então, assim, a gente checa os dados, né? E o importante para falar, que eu acho que isso que vai tirar a tua dúvida, não importa se você está viajando em grupo, se tem 40, 50 pessoas, cada um dos passageiros, cada um dos viajantes vai ter a sua apólice do seguro no seu nome. Então não tem como, né? A não ser que realmente o cara não quis fazer, e aí tudo bem, ele não quer fazer um seguro, ele vai assinar um termo para a agência de turismo onde ele está comprando que ele abriu mão do seguro e está tudo bem. Ele não quer, aí é uma opção dele não querer, porque não pode ser obrigatório, tá? Isso é parte também do Código de Defesa do Consumidor.
A gente não pode embutir tudo de uma vez ali e obrigar o cara a comprar. Não, por isso que tem variedade, por isso que tem flexibilidade no mercado e por isso que tem muitos produtos para atingir todo tipo de público. Mas é aquilo que eu falei para você, a apólice é individual, então cada um vai ter o seu, é no teu CPF, é registrado, eu posso até pagar para o Alex, tá? Te dá de presente, mas vai estar no teu CPF e o Alex que vai receber o seguro. O cara só não pode dar um migué, né? Viajaram 10, um não pagou. Esse um foi o que se quebrou todo lá, tomou um capote, andando de skate. Não, usa o meu, transfere aqui o meu. Não Pois tem não como, tem né? como. Eu Não voltei tem como. intacto, você não quer usar o meu? Não pode, né? Não, não pode, não tem nem como. Isso aí a gente fala que é a regra número 1 do seguro. O seguro é para pessoa física, né? É para o Alex, é para o Eduardo, então não tem como. Muito bem. O Edu, me fala uma coisa aqui, bem baixinho, que não tem ninguém nos ouvindo. Quem dá mais trabalho para o agente, o cara que fecha lá, e depois na volta, né, quando teve que acionar o seguro, é criança ou é velhinho? Cara, eu vou dizer para você que já presenciei casos graves com crianças, né? E já presenciei casos graves também com adulto. Então, acho que não tem uma regra a respeito disso. Quem dá mais trabalho, às vezes você pode até imaginar e falar assim: olha, sei lá, um idoso, né, vai gastar mais o seguro do que uma criança. Não, como eu falei, às vezes é o contrário. Às vezes a criança ela gera uma despesa maior só para a gente encontrar o diagnóstico, né? Então tem essa possibilidade também. Então não tem nada muito fechado, né? A gente vê mais cuidado, talvez o que a gente tenha de diferença aí é a questão do cuidado. Então a gente vê mais cuidado nas pessoas de idade, até porque ela tem medo de escorregar, ela tem medo de cair. Então, o medo, ele faz com que você tenha algumas atitudes preventivas, né? Que você esteja observando a sua volta. E, às vezes, a criança não. Ela não tem esse olhar do medo. Ela não tem esse olhar da consequência ou do risco. Então, de repente, ela vai lá, ela corre mesmo, e aí ela não viu que ela poderia escorregar naquele piso e qualquer coisa desse tipo. Então, acho que são essas grandezas aí que a gente pode, por exemplo, dizer para as pessoas, né? O que eu digo é assim, a gente parte de uma premissa, e isso é muito interessante falar, né? Porque quando a pessoa ela entende a importância do seguro e ela passa a adquirir o seguro como um hábito nas viagens dela, né? E às vezes ela nunca usou, tá, Alex? Acontece isso. Olha, eu nunca usei, mas em toda viagem eu compro um seguro. Você vê que é uma pessoa muito mais cuidadosa com tudo à sua volta e consigo mesmo. E às vezes aquele cara que nunca comprou, que compra uma vez, é o cara que de repente ali vai ter um problema sério que também ele nunca esperava. Uma apendicite numa viagem, uma pedra no rim que ele nunca teve, né? Uma crise renal ali forte. De repente o cara descobre uma doença que ele nunca teve. Legal. Ô, Edu, só para a gente deixar claro, quando a gente começou essa edição do Entre Linhas falando sobre férias escolares, que estão Exatamente. começando, né? Assim, e aí você emendou, por conta da questão do valor, né? A participação dos idosos, as viagens dos idosos, essas excursões que a gente sabe que tem muito, Sim, né? Van, ônibus, vai para o interior, vai para Aparecida do Norte e tal. Mas essa é uma época do ano que tem mais contratação de seguro por famílias com crianças e, eventualmente, tem nessa família o avô e a avó vão junto. Isso exatamente. é uma característica. Outra é aquelas viagens com os idosos, só um grupo de idosos. Viagem só com idoso também é muito comum nessa época do ano, ou no caso deles, até por estarem aposentados e tal, estarem curtindo a vida merecidamente, eles têm uma frequência mais diluída durante o ano, eles vão em outros períodos. Tem lugar que tem uma época do ano que é frio, então eles vão lá quando está frio. Querem ir para o Eu calor, vão para o calor. É diferente, Edu? É diferente, mas assim, eu acabo percebendo essa mudança de comportamento. Às vezes, e na maior parte, o idoso prefere viajar na baixa temporada, porque tem menos gente, às vezes é uma temporada um tempo mais ameno, então ele quer curtir a experiência, ele quer curtir o local. Às vezes ele não quer um local muito lotado.
Mas a gente também percebe, né, esse movimento dos avós e avós, né, com os seus netos. Então, assim, em viagem, assim, famílias, grandes grupos. A gente vê muito também na temporada de cruzeiros aqui no nosso terminal de passageiro. De repente, alguém da família resolve falar assim: olha, eu vou viajar de navio e peguei lá um mini cruzeiro de sexta a segunda. Aquilo desperta nas pessoas a oportunidade. Ah, você vai? Ah, então eu queria ver como é que é, quanto custou. Então, de repente, por causa de às vezes vem uma família de 10, 12, 16 no final e vira aquela grande viagem assim, né, de família mesmo, onde as pessoas estão aproveitando. Então a gente vê, Alex, essa mudança de comportamento, inclusive das pessoas quererem aproveitar mais esses momentos, né, em família, que é uma desconexão do digital, mas ao mesmo tempo é uma conexão de emoções, de momento. Às vezes você vê a criança passa toda semana ou todo dia na casa do avô e da avó, mas é volta de escola, é uma correria, às vezes está com a mãe ali, não tem aquele momento de você passar o dia inteiro como num feriado, como nas férias, né? Então, é um resgate que a gente tem percebido essa mudança de comportamento, principalmente no pós-pandemia aí, né? De você já ver mais de volta esses grupos e as pessoas realmente saindo de casa para aproveitar essas experiências em família. Bom, você falou de família, e eu já entrevistei alguns advogados aqui no Entre Linhas que falam sobre o conceito da família, como é que é? Não é família multirracial, é família multiespécies. Porque o que eu estou dizendo? O pet, né? Levar o cachorro junto, gato é mais difícil, né? Gato é mais O gato. de ficar em casa, tem que levar a caixa, tomar cachorro, até por ser suporte emocional para muita gente. Pessoa que tem problema de deficiência, algum tipo de deficiência visual, ou para criança com espectro autista, enfim. O seguro contempla já a pet ou não, Edu? Essa é uma grande pergunta que você está fazendo. Aliás, aqui uma oportunidade da gente também prestar esse serviço público. Então, eu vou dizer com toda a alegria do mundo, sim, o seguro também contempla o PET. Nós temos aí a possibilidade de você adicionar, claro que não está em todo seguro, porque não é todo mundo que viaja com PET, então seria desonesto da nossa parte, por exemplo, cobrar um pet de você na sua viagem e você não vai levar. Então, é o contrário. A gente tem essa possibilidade que a pessoa pode fazer um upgrade. Ela pode adicionar a cobertura pet, e a cobertura pet também é para emergências, urgências. Então, ela tem uma cobertura de um valor para despesas, exames de emergência, pagar uma consulta, pagar um medicamento ali durante a viagem. E eu vou falar para você, é muito mais comum as pessoas estarem hoje viajando também com o pet, que é um membro da família, né? Na verdade, ele está ali já com todo mundo, não só como suporte emocional, existe também essa questão, mas uma questão mesmo familiar, independente disso. O gato, a gente tem visto também, que também, engraçado, chamou a atenção, o aumento de número de pessoas que têm andado mais com os felinos, né? Mas aí esse felino ele tem que ser desde pequeno treinado para andar numa bag. Não sei se você já viu, agora tem uma mochila, uma bag. Uma sacolinha, né? Uma sacolinha que ele tem um visor, né, para o gatinho ali. Então, desde pequeno, se ele for acostumado, ele tá ótimo. Ele não é muito de coleiro, o gato, né? Diferente do cachorro. Então, mas o cachorro, sim, né? Tem pessoas, inclusive, que têm outros tipos de pets, né? Répteis, tem pessoas que têm um tipo de pet com coelho. Já aconteceu um caso famoso, né? De embarque, por exemplo, de animal de apoio emocional, que era um coelho. Isso aí também já foi um caso público aí, que a companhia aérea, naquela oportunidade, negou o embarque, a família entrou com liminar e depois foi autorizada a viajar. Então, existem essas possibilidades. Mais do que nunca, é assim. Claro que o pet, você viajando de carro, ele tem um outro comportamento, até porque se ele já está acostumado a andar de carro com você, é uma outra questão. Então, você vai para um hotel que aceita pet, que é pet friendly, e que ele vai ter toda essa estrutura. Já para as viagens aéreas,
existe uma preparação para o PET, existe toda uma documentação que você tem que preparar junto com o médico veterinário, alguns procedimentos que tem que ser feitos, às vezes a colocação até de um chip de identificação, né, para que esse pet, por exemplo, possa fazer uma viagem aérea, e aí limitando, por exemplo, dependendo de cada companhia, 1 ou 2 pets por aeronave, né? Então, tudo isso tem que ser feito previamente, através aí também, eu vou dar a dica e falar com todo orgulho dos profissionais do turismo, as agências de turismo, né, os agentes de viagem aqui da nossa região também estão preparados para fazer essa orientação com relação ao pet. Isso é muito importante dizer. Então, as pessoas podem sim e já têm essa oportunidade de contemplar o pet no seu seguro. Até porque se a criança e o idoso são mais sensíveis numa viagem, dependendo de para onde for, o cachorro pode ser até mais sensível. Por exemplo, primeiro eu vou fazer a brincadeira, depois faço a pergunta séria. Então, Edu, eu posso levar o pirata para o Caribe? Não tem problema. Posso, pode, né? Então, mas essa hipótese não está no radar por enquanto. Acho que é melhor você contar para o pessoal quem é. Pirata é meu cachorro. O pirata, é isso aí. Levá-lo para o Caribe. Mas você sabe que a gente foi com ele para Águas de Lindóia uma vez? Pô, ele adorou. Quando ele viu o cavalo assim, ele falou, que raio de cachorro gigante é esse, né? Quer dizer, ele falou, não. A gente imaginando, que eu falei, putz, ele vai latir pro cavalo loucamente, né? A reação, assim, né? Ele ficou olhando assim e falou, melhor não latir, que esse bicho aqui é muito grande. Mas, por exemplo, Águas de Lindóia tem muita capivara. E capivara é um bicho que carrega aquele carrapato da febre aftosa, febre maculosa, perdão. E ela é agressiva. E aí você tem que ir com o bicho para um atendimento no pé. Ele já tem que ir com aquele remedinho, né, no pescoço que coloca e tal, mas eventualmente pode ter algum problema. Então, o bicho ele é mais sensível, né? Numa viagem internacional, então, a questão do avião. A gente já recebeu advogado especialista nesse assunto. Por exemplo, é bom a pessoa entender direitinho, porque a regra, por exemplo, a viagem de ônibus muda de um estado para outro. Já aconteceu o caso do cara entrar com o cachorro no ônibus no Rio de Janeiro, atravessar para o Espírito Santo. Beleza, quando foi para fazer o caminho de volta, não podia, porque você não podia embarcar, porque a lei estadual do Espírito Santo era diferente da lei estadual do Rio de Janeiro. Enfim, são essas coisas que a gente precisa ficar atento, conversar com o pessoal que tem a capacidade de orientar, e as empresas, né? As empresas, claro. De ônibus, de avião, enfim, tudo isso. Agora, Edu, a gente está caminhando aqui para a reta final desse nosso bate-papo. Esclarecemos, os idosos pagam um pouquinho mais caro, mas tem toda a segurança possível. Falamos de criança, falamos de pet, família, primo, parente, amigo, todo mundo viajando junto. Agora, entra em campo o Eduardo Silveira, presidente da APT. No finalzinho, sempre é importante a gente perguntar, porque este mês de julho ele tem um feriado estadual, que é o 9 de julho. 9 de julho. Cai numa quinta-feira, né? Semana que vem. É quinta-feira, 9 de julho, portanto, é uma data. Geralmente, se é quarta, se é terça, depende. Se é quarta, o fim de semana nem fala, mas quando é quarta-feira é complicado. Mas quando é quinta, dá aquela chamada emenda, né? Aquela emenda de 10, 11, 12 e tal. O setor do turismo, que tem já esse mês específico, que é julho, férias escolares, movimentação e tal, né? Com esse feriadão no meio caindo na quinta, como é que está a expectativa do pessoal aí das agências para vender pacotes, seguros de viagem, enfim, para este mês de julho, com esse feriadão no meio, Edu? Alex, olha, vamos falar então agora, vou usar aqui o meu papel, né, de interlocutor da Associação dos Profissionais do Turismo, representando aqui todos os profissionais da nossa região, né, os meus pares. E aí eu vou dizer para você o seguinte, primeira coisa, né, ressaltar nesse feriado, que esse feriado é um feriado até meio que recente, novo, e explicar para as pessoas que é o dia da Revolução Constitucionalista, né? Então é importante também destacar. Ele é só estadual, né? Ele é só estadual, ele é no São estado Paulo, de São Paulo, né? Então é um feriado no estado de São Paulo, uma comemoração do estado de São Paulo. Então a gente, só falando um pouquinho da nossa história aí, pegando um pouco desse apelo, né?
E, obviamente, para quem é funcionário público, sempre acaba acontecendo aquela emenda, muita gente acaba usando essa data, né, e aproveitando essa emenda de quinta-feira com aquele famoso home office, ou então, olha, eu vou usar o meu banco de horas nesses dias e tirar folga para poder curtir com a família ainda mais, né? Porque tem pessoas que acabam não tendo férias no mês de julho. Às vezes ele até tem filhos, mas ele acaba não conseguindo, né? Então é uma oportunidade ali. E a gente sabe que aqui o paulista, vamos falar aqui, né, do pessoal do estado de São Paulo, então vou falar de nós paulistas, né? Eu acho que a gente curte muito aquilo que a gente chama de temporada. Então é muito comum, né, nessa temporada de inverno ou no frio, as pessoas procurarem as cidades de frio para curtir isso, né? Esse descanso, uma boa gastronomia, um hotel fazenda. Então muita gente vai para o interior, busca o refúgio do interior, ou de uma festa julina, né? Que a gente está falando de julho. Então, essas oportunidades aí são bastante interessantes e importantes. E a gente já vê, Alex, assim, que as pessoas têm se programado, estão buscando. Então, a gente sabe que, junto com a expectativa de julho, isso acaba agregando, né, mais oportunidade de que as pessoas possam ali desfrutar de um período de férias ou mini férias, né? Pegando ali quinta, sexta, sábado, domingo. Então, a gente acredita que essa semana em específico, e aí juntando também com o evento Copa do Mundo, que as pessoas também gostam de curtir, vai acabar tendo mais momentos aí de celebração e de encontro das pessoas. Muito bem. É o mês perfeito, né, para as pessoas descansarem. Claro que hoje, né, isso já foi tema de programas anteriores, questão da mudança climática e tal, por isso o Edu é um cara que batalha muito para que o setor do turismo, especialmente na Baixada Santista, ele seja completo e além da praia, né? Além dos atrativos que você tem um circuito aí com... A gente já tem, né? Tem muito evento em Sim, Santos tem muito culturais, evento. teatro, cinema, música, enfim, são vários eventos que a gente tem ao longo, especialmente nesse período, né? A Do gente vai meio ter o do ano e festival tal. a gente vai ter o Festival do Café, né? Agora, no mês de julho, também, que já é algo tradicional aqui no calendário de Santos e atrai muita gente para cá. O movimento do café, as pessoas estão aderindo mais, né? Cada vez mais ao hábito do café, e aí café gourmet, café de especialidade. Então, acho que é muito disso. A gente vê as pessoas hoje, Alex, preocupadas com a experiência, né? Antigamente a gente falava assim, eu vou para Águas de Lindóia para descansar. Tá ótimo, eu acho que é muito bom também. A gente já falou muito e você é um defensor do turismo do sono aí, né? Que a gente Sou. sabe, né? Turismo da Mas preguiça. preguiça é turismo da preguiça. Mas as pessoas também querem ir. Não, eu vou para Águas de Lindóia, mas eu também quero descansar, mas quero curtir lá os eventos que tem na cidade, exposição de carros antigos, ou quero saber de um restaurante novo que tem lá. Então é muito sobre isso. E aí a gente, né, como praia, tem o fator sol, que as pessoas procuram no verão, mas também está acontecendo esse movimento, a gente já vê inverso até no inverno. Olha, eu estou indo para Santos no inverno porque eu estou curtindo o Festival do Café, porque eu quero viver uma outra experiência, eu quero curtir o centro histórico. Então são essas experiências de viagem aí que estão acontecendo Brasil e mundo afora. Só para dar informação, já que falamos do feriado, né, do 9 de julho, o Festival do Café, Festival Santos Café 2026, 11ª edição, semana que vem, a partir do dia 9, que é o feriado, e até o dia 12, no Centro Histórico de Santos, gratuito evento, celebrando a tradição cafeira da região, com dezenas de atrações, incluindo degustação de cafés especiais, feiras de economia criativa, música ao vivo, palestras e roteiros históricos. Portanto, foi bem lembrado pelo Edu, porque já é na próxima semana, no feriado do dia 9, então vai juntar todo mundo. Quem é da cidade, quem vai estar de folga, quem vai estar passando aqui em viagem, enfim, o Centro Histórico de Santos, que está ganhando cada vez mais importância, relevância, na medida do possível, sendo revitalizado aos poucos,
E vou contar aqui bem baixinho mais um negócio que me falaram essa semana, né, recentemente, porque a Vila Belmiro vai estar numa pequenina reforma, mas a história do estádio lá no terreno no começo da Conselheiro Nébias não morreu não, viu? O diretor do Santos me deu entrevista, o Luiz Fernando Vela, para o meu canal do YouTube sobre o Santos, o canal 10, que estão fazendo lá a reforma da Vila, e a ideia de fazer o estádio no centro de Santos não morreu. É lógico que precisa de dinheiro, precisa de investidor, claro. Mas com todas as questões envolvendo, inclusive, o tal do trem São Paulo-Santos, né? Com conexão com o VLT, legal, hein? Com conexão com o VLT, encostando ali no centro da cidade. Assim, a ideia existe. Transformar isso em algo concreto demanda uma série de questões. Mas a ideia continua, porque, sinceramente, viu, Edu, se estão reformando a Vila Belmiro, vão fazer um novo Memorial das Conquistas, e é um equipamento turístico, vai sair daquele lugar onde está e vai ocupar uma outra área, inclusive aquele ginásio que hoje não tem função nenhuma. Vai ter uma experiência imersiva, você vai entrar no memorial, sair no estádio, vai ser um negócio diferente. Então, quem está gastando uma perspectiva de 70 a 80 milhões para fazer essa reforma na Vila, não vai derrubar o estádio depois para fazer o da W Torre em seguida. Claro. Esse estádio vai ser em outro lugar. Tem gente que acha que tem que ser em São Paulo, no ABC, mas a história lá do centro de Santos, que ia dar uma revitalizada monstro. Aí sim, acho que era o turning point se fizesse um estádio para o Santos lá no centro da cidade. Mas, enfim, Alex, isso é só uma coisa inicial, né? A gente está caminhando, na verdade, eu falo que é isso, a gente está caminhando com passos lentos, né? E às vezes a gente acaba escutando muita crítica da população e a gente até entende, né? Porque as pessoas gostariam que as obras ou que tudo fosse mais acelerado, mas é importante também a gente fazer devagar as coisas, né? Com estudo, com viabilidade do negócio, principalmente pensando no conceito preservação, né, de toda a nossa história. Santos é uma cidade de 480 anos, né? Daqui 20 anos a gente tem 500 anos, 20 anos passa voando, né? E tudo que vem aí por aí. Então, ó, você está falando do Estádio do Santos, que é uma novidade, eu desconhecia essa história, mas a gente tem o terminal de passageiros no centro histórico, a gente tem o Museu Pelé lá, que é um grande equipamento, a gente tem o túnel Santos-Guarujá, a gente vai ter o aeroporto do outro lado, a gente vai ter a terceira pista da Imigrantes. Então, olha só a infraestrutura que está sendo criada em torno daquilo que é a nossa história, né? E aí valorizar essa história e criar esse pertencimento da nossa comunidade, da nossa sociedade, depende só de cada um de nós. Então, o motor da economia do nosso futuro, cada vez mais, vai ser o quê? O porto e a prestação de serviços, entre aspas, turismo, né? Porque quando a gente fala prestação de serviço, a gente tem um comércio e tem tudo mais aí, e 55 atividades no mínimo que a gente pode relacionar voltadas isso à prestação de serviço. Então, mais do que nunca, a gente fica feliz em ouvir isso, né? Mais do que alegre, a gente fica otimista e espero mesmo que dê certo isso, porque a cidade de Santos e a população merecem ter isso, né? Ter esse resgate da sua história aí e viver esse novo momento da cidade. Nesse caso do Santos vai depender do processo eleitoral do clube, que é no fim do ano. O Marcelo Teixeira pode ser candidato ou não, pode se reeleger ou não. O candidato oposicionista, se ganhar, a gente também não sabe qual é o plano, qual é a ideia. E também passa pela eleição aqui, né? Da eleição do governo do Estado, governo federal, porque uma obra desse tamanho teria que ter uma série de tratativas com órgãos governamentais. E essa história do trem também, né? Você imagina, pelo que ele explicou, esse trem traria a pessoa para Santos muito mais fácil do que pegar o sistema Anchieta Imigrantes, que tem todos. Você falou de tantas obras, a terceira pista da Imigrantes, que vai ser prioritariamente para os caminhões do porto, mas vai abrir mais respiro, por exemplo, na Anchieta, para descer mais carro. Exatamente. Né? O ônibus descendo pela terceira pista não precisa ir pela Anchieta. Então, facilita para todo mundo, né? O trem, eu sei que já existem alguns estudos, né? O trem já é pedido há muito tempo, principalmente pelo turismo, né? A gente gostaria muito de ter acesso a esse turismo rodoviário. E lembrando que uma coisa importante, nós vamos ter em Santos também o primeiro museu ferroviário
né, aqui do estado de São Paulo, que vai ser assim com um acervo incrível de bondes, não só de Santos, mas de outros lugares do mundo, os bondes temáticos, o bonde café, o bonde do Pelé. Outro dia, essa semana eu estava na cidade e está lá circulando o bonde Pelé também, né? Então, veja o quanto que a gente tem aí de oportunidade para o turismo e para a nossa cidade, para a nossa região. E sem falar do VLT, né? Que acho que é um modal aí, que a hora que ele estender realmente, né, para cidades vizinhas, a partir do centro de Santos, Praia Grande, e dizem até que ele pode ir até o litoral sul. Imagina todas as nossas cidades aqui interligadas ou conectadas através do VLT, né, que é o veículo leve sobre trilho, ligando e terminando lá no Centro Histórico de Santos. Vai ser algo grandioso mesmo para todos nós. Hoje já está indo em direção à área continental de São Área Vicente, a Ponte continental. dos Barreiros está em obra, né, para passar o trem ali, aí de lá vai para Praia Grande, pode ir para o litoral sul, com o túnel vai para o Guarujá, faz parte do projeto, e com um pouco de boa vontade, se o trem está chegando no centro de Santos, é só seguir uma linha reta, você vai para Cubatão, aí entra a questão, aí isso é tema para outro programa, né? Turismo, Sim. turismo ecológico, que pode ser explorado em Cubatão, enfim. E só lembrando, já que o Edu falou de Copa do Mundo, 2027 tem a Copa do Mundo de futebol feminino no Brasil. Feminino, no Brasil, vai ter sede em São Paulo, Santos já foi sede e Guarujá também na Copa de 2014, a Bósnia, Costa Rica e México estiveram hospedados aqui, eu certamente acredito que a região vai querer receber, nem que seja para treinar alguma seleção feminina, enfim. Um outro detalhe é que a gente vai receber também turista do mundo inteiro por conta dessa Copa do Mundo feminina, né? Eu não me lembro em que dia que foi que aconteceu isso, Alex, mas na semana passada eu vi uma notícia que a partir daquele dia, não me recordo agora que dia que foi, começou a contagem regressiva para a Copa Feminina, né, Mundial Sim. de Futebol do Mundo. Então a gente já está em contagem aí regressiva para receber todo o mundo olhando para o nosso país, para o Brasil. Muito bem. Como foi em 2014, agora será com as mulheres em 2027. Edu, obrigado pela participação mais uma vez aqui no Entre Linhas. Um grande abraço, até o próximo programa, tá bom? Meu amigo, muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez. Um ótimo dia para os nossos ouvintes aí e até a próxima semana. Muito bem, e assim nós fechamos esta edição do Entre Linhas. Nos encontramos no próximo programa. Um grande abraço a todos, até lá. Tchau, pessoal.